inconclusivo. E numa semana em que há 3 lances parecidos. E em cada jogo é uma coisa diferente. No jogo entre Cruzeiro e Ceará, seria o 3º gol do Ceará, do Marcos Vitor. O árbitro foi o Klaus, né? Anulou, não foi ele, na verdade, foi o VAR, por causa dessas linhas, igualzinho. Teve o do Ferreirinha também, do São Paulo. O Ferreirinha que foi validado contra o Fluminense, também conclusivo. E ontem tem esse, também conclusivo. Então são 3 na mesma semana. Não dá para no futebol em 2025 a gente ter dúvida. O VAR era para ser ciência exata. Né? Só que o VAR no Brasil é uma esculhambação desde que ele foi implementado. O Vasco cai em 2020 muito por causa do problema de VAR que não estava funcionando em São Januário. Mesmo assim, o Internacional tem um gol validado naquele jogo. O Inter ganha do Vasco, o Vasco acaba caindo. Se o Eurico tivesse na presidência do Vasco, invadia o campo. Tal. O VAR não funcionava. O VAR brasileiro é um afronta. Eu lembro que mais de uma vez, eu até brinquei de professor Tibúrcio. O nosso Lucas fez até uma arte, eu parecendo o professor Tibúrcio, que era um personagem engraçadíssimo do Marcelo Taz no Rá-Tim-Bum, no Castelo Rá-Tim-Bum, falando dos planos cartesianos, sabe? Que é uma coisa que você aprende no 5ª série. Exatamente a confluência das linhas X e Y ali, traçando o plano cartesiano. No caso aqui, você tem as 2 linhas azul e amarela em paralelo, e agora você tem que falar da tal da paralaxe, que é um tracejado amarelo que sobe até o braço, o ombro, a cabeça do jogador. E o que é o paralaxe na astronomia? Nada mais do que uma ilusão de ótica, né? Então você pode ver por vários ângulos, diante da tecnologia que nós temos aqui, que é diferente da tecnologia da Europa ou aquela que foi usada nos Estados Unidos na Copa de Clubes, né? E aí você fica exatamente com uma ilusão de ótica, é uma miragem, você não consegue decifrar se o cara estava ou não em impedimento. Então, qualquer conclusão que se tire, eu acho que é precipitada e eu continuo dizendo, o nosso VAR é inconclusivo. Cacá, estou com você nessa. E a grande solução para essa questão é muito clara. Impedimento semiautomático, que a CBF promete para a próxima temporada. Por quê? Hoje, como é feito o VAR? Há um cidadão que escolhe o frame que vai ser determinante para a imagem que a gente acaba vendo no final. Então, qual o frame que indica que a bola saiu do pé do Aníbal Moreno e vai ter a trajetória dela até chegar ao Gomes, que é o jogador que supostamente nessa imagem estaria em posição irregular. Junto com o Ranieri. Junto com o Ranieri. Com o impedimento semiautomático, não passa a ser mais um ser humano quem vai determinar o momento em que a bola vai sair do pé do Aníbal Moreno. Há uma série de pontos de contato determinados pelo aparelho no corpo do jogador. E na bola, né? E na bola, no momento do contato do jogador com a bola, é que vai ser determinado ali qual a posição que estava o jogador em impedimento ou não nesse caso. E esse contato passa a valer para todo mundo o mesmo, né? Exatamente. É diferente de quando alguém para, porque aí cada vez você para, e ali é humano, né? Aquele não é o frame exato que a bola sai do pé do Aníbal, ela já está numa trajetória, ela já está determinada a trajetória, ela já saiu do pé dele. Mas o frame anterior, a bola não tivesse saído do pé dele. Então, o cidadão que está lá manuseando o VAR também não tem como dar ele não tem recurso técnico. Porque eu não vi a CBF divulgar ainda essas imagens. Mas se ele puxou um frame antes... Nós temos o VAR? Não, a imagem, o VAR inteiro, com a conversa dos árbitros. Nós temos. Foi divulgado. Nós temos e vamos colocar agora, a pedido. Porque a gente precisa saber, desculpa, Cacá, se ele puxou um pouco para trás e a bola não saiu, e aí o árbitro fica na dúvida. Nós temos, e é o seguinte, vamos dar um nome aqui, o juiz é o para-raio de confusão, que até foi bem na Copa de Clubes, a gente já falou isso aqui do Wilton Pereira Sampaio, na Copa ele não teve confusão nos jogos que ele apitou, aí ele vem para o Brasil, todo jogo tem alguma coisa para a gente questionar. Agora... E o VAR é o Braulio da Silva Machado. da Silva Machado, é isso aí. Só um ponto para a gente colocar.
Ele volta, ele atrai os problemas, porque também os jogadores, mais uma vez eu vou colocar isso aqui, não contribuem para o espetáculo. Mas na Copa do Mundo do Catar, um jogo entre França e Inglaterra, ele não pode pisar em Londres. Não, nesse jogo ele foi mal. Mas ontem, os jogadores contribuíram muito para o que foi a partida. 5 minutos para o pênalti ser batido. Mas posso falar uma coisa? De quem... Bolinho, árbitro pressionado, jogador tentando iludir o árbitro, colocando a mão na cara, caindo para faltas que não eram para ter sido marcadas ou faltas leves que o jogador acaba valorizando muito. Então, os jogadores têm, sim, muita parcela de contribuição para o espetáculo ser ruim no futebol brasileiro. E é um momento importante que a gente teve destaque de 4 times brasileiros na disputa da Copa do Mundo de Clubes e que o nosso produto pode ser colocado para fora de uma maneira muito melhor. Mas, para isso, os jogadores precisam contribuir também com o espetáculo. Mas se ele se presta ao diálogo, ele poderia muito bem usar os cartões. Põe a mão no bolso e fala assim, se aproximar 2 metros de mim aqui, você vai tomar cartão. Então foi instituído no futebol justamente para que não haja comunicação. Mas ali ontem ele expulsa todo mundo se ele adota esse falar uma coisa para vocês. Não tem jogo. Vou falar uma coisa para vocês de quem estava lá no estádio. Ele não pode apitar jogos grandes, o Wilton Pereira Sampaio, porque ele sente a atmosfera. Você percebe em poucos detalhes quando o árbitro sente a atmosfera. Quando você joga dentro de casa, num clássico que só tem uma torcida, uma falta que o corintiano faz, o estádio fica em silêncio. Uma falta que um palmeirense faz, o estádio vem abaixo. Mas já apitou 2 Copas do Mundo. Então, mas ele sente, cara. Ó, vou te dar 2 exemplos. O Abel sai do banco, reclama da falta no Vitor Roque, toma o cartão amarelo. Naquela falta no Garro, no final do primeiro tempo, eu não sei se a TV mostrou isso, porque eu não tinha o monitor lá. Quando o Garro reclama, o Dorival e a comissão técnica entram em campo e não tomam cartão amarelo. Essa imagem foi veiculada. Ele sentiu o jogo. O Ranieri bateu à vontade. Para mim, a maior polêmica do dia não é o VAR. Porque o VAR nós estamos acostumados, já tivemos 3 essa semana. Hoje você é prejudicado, amanhã ajudado, ou teoricamente prejudicado, teoricamente ajudado. Mas o árbitro que sente o jogo e passa a não aplicar a regra, a falta que ele não dá no Vitor Roque e o segundo amarelo que ele não dá para o Ranieri, são... O Ranieri fez 5 faltas ontem. Fez 5 faltas e quase todas no segundo tempo e no Vitor Roque, praticamente. E a falta que ele não dá no Vitor Roque é uma falta clara do cara que sentiu o jogo. Porque ele está vendo a falta, eu vi a falta, você viu a falta, ele viu a falta, o Kaká viu a falta. E ele está a 2 metros do lance, ele não dá a falta para não dar o amarelo para o Ranieri, porque ele estava na beira da área. Então é o típico jogo do cara que sente a atmosfera e ele murcha. Então eu acho que o Wilton Pereira Sampaio não pode apitar jogo grande, ele tem que ficar apitando o jogo mesmo do dia a dia do futebol brasileiro. Porque se ele sente um jogo, ele não pode apitar uma decisão. Porque aí ele passa a prejudicar o espetáculo de uma maneira não mais, como a gente está falando do VAR, se era a linha aqui, se era a linha lá, uma interpretação de um pênalti ou não, porque a interpretação pode acontecer errada de qualquer maneira. Mas ele passa a prejudicar porque ele não aplica as regras do jogo. Ele é para-raio de bagunça. Para-raio, sempre disse aqui, impressionante, sempre acontece com ele. Então vamos lá, o Wilton Pereira Sampaio no campo, naquela baderna toda, com os jogadores em volta dele, como disse o Léo, fazendo aquela almôndega gigante, e aí corre atrás, aí o Gustavo... aquela bagunça de sempre. E o Braulio da Silva Machado, que está na sala escura, naquela caverninha que tem lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na sede da CBF. Vamos ver. Volta! Na área. Marcado. Ataque! Checa a posição do Gomes, tá pra mim habilitado, bem ajustado. Tá perfeito. Decisão do campo, gol. Vamos lá, momento do contato na bola. Um mais. Aí, cuidado, menos. Perfeito. Vamos traçar a linha. Um mais, um menos. Menos. Mais. Aí, ao vivo. Ok, aí é a saída. Vamos traçar a linha. É o jogador 14. Aqui embaixo. Defensor é esse aqui. Ok. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, pra... Um para a esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Segue. Triangula. Direita. A cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. É os dois, tá? Aí. Calma, Yuri. Um pra direita. Um pra esquerda. Um pra direita. Calma. Tá cortando a cabeça, né? Um pra esquerda. Triangula aí, ok. Tá triangulado, pode subir. Abre pra mim, ver se tem algum jogador ou mais aqui. O campo todo. Tá fechado aqui.
Tá, essa ela já tá fechada assim, tá? Mas eu Ok. posso Segue a jogada. eu tenho a câmera 1 aqui, se quiser mudar pra você ver depois. Martinez. Eu preciso confirmar o frame aqui. Martinez. Frame tá ok, tá ok. Tá ok? Frame tá ok, frame tá ok. Tá ok, perfeito. Perfeito, segue. Pode deixar Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere Ele no joga. jogo. Revisão factual. Isso, ok. Calma, ok. Wilton Braulio falando. Revisão factual. O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento. E Pode dar. O que vocês acham disso aí? foi nem- Qual é a solução? Absolutamente ridículo. Qual a solução Como é a nesse caso? torcida única? Não, isso aí é jogar pra torcida, Kaká. O Hugo quis jogar pra torcida, né? Ele deveria fazer uma autocrítica, inclusive, aos desempenhos recentes dele, como no gol do Botafogo do Arthur Cabral, que pra mim ele falha naquele lance, no jogo do sábado, tá? Isso aí é jogar pra torcida. Invariavelmente isso acontece em jogo de torcida única. Invariavelmente, não é a primeira Então, vez. mas qual a solução? Ou pro Maurício que fez o gol? Ou se o Depay fizer gol na Arena do Palmeiras? Comemorar onde? Lógico, Pega é o óbvio metrô, que tem que comemorar. pega o metrô, pega o sentido contrário da linha, É vai lá, maneiro, para né? na Barra Funda lá, comemora e volta rapidinho. É o que a gente estava comentando na redação. Não foi nenhuma comemoração provocativa. Nada. Não foi nem Se que ele for, tá chegou... tudo certo também. Ele não chega, pelo menos eu não identifiquei nenhum tipo de provocação à torcida Não do Corinthians. foi, Ele não tinha foi. que comemorar de alguma forma. Ele fez um gol no clássico, no Corinthians e Palmeiras. Ele não vai comemorar, ele vai voltar pro campo dele de cabeça baixa. Tem, Sabe tem como é que acaba com isso? Eu vou ser chato de novo com o Wilton, né? O Wilton tem que correr lá na hora que o Hugo vai e meter um amarelo e falar volta pro gol. Eles estão comemorando. O árbitro tem que tomar atitude, ele não fez nada, nada. Acabou aquele bolinho todo e foi cada um pro seu lado. Os caras se empurraram, se xingaram. O Hugo Souza, no final do jogo, não lembro, ele foi para cima do Everton. Ele brigou com o Everton. Final, né? No final do jogo, porque o Everton foi reclamar. E ele foi intimar o Everton ainda, totalmente descompensado, o Hugo. E o árbitro tem que tomar atitude dentro de campo, ele não tomou de novo. Então, assim, se você pegar as imagens, só o Hugo Souza foi brigar no início. Os jogadores do Corinthians foram lá porque não estavam entendendo. O Bidu tá até dando risada ali. Ele tá sorrindo assim, tipo, pô, vou tirar o Hugo aqui. Porque ninguém foi lá reclamar da comemoração. E o Hugo tomou cartão? Não. Deixa eu ver aqui. Não tomou. Não tomou. O árbitro, ele estava completamente apavorado. Não, mas assim, a questão para mim transcende a arbitragem. É uma questão do que se faz no futebol de São Paulo e outros estados estão copiando também, né? Tem em Minas Gerais também essa história nos clássicos entre Atlético e Cruzeiro, por exemplo. Essa aberração que é a torcida única. Sim. Você vê, aí a gente volta a falar daquele caso lá ridículo, na minha opinião, do Neymar discutindo com o torcedor e o Santos fazendo BO contra o fim do mundo, né? Os caras no campo, eles são bélicos. Como é que você vai exigir do torcedor? Não, você se compõe. Aqui eu faço o que eu quiser. Né? O jogador, técnico, chuta microfone, mete dedo na cara do outro, xinga o outro. Mas aí na arquibancada você não pode, tá? Eu faço aqui dentro do campo. Isso é ridículo, tá tudo errado. Tá tudo errado.